Muito bem. Agora, a dualidade, ela não é reforçada na China e na Índia. Ela não é. A dualidade vai ser altamente reforçada, as ideias de separabilidade das coisas e divisão das coisas, ou seja, Deus fica de um lado e o demônio do outro. Essas duas coisas não se tocam, estão em guerras constantes, em conflito constante. O bem e o mal, o certo e o errado, um mundo totalmente dividido intelectualmente é o mundo do ocidental, do ocidente. E essa filosofia, ela provém exatamente, né, do judaísmo clássico e dos pensadores gregos. Mas vamos reforçar que são os pós-socráticos, porque os pré-socráticos gregos, quando você estuda a sua filosofia, eles são muito parecidos com os pensadores taoístas, onde as coisas estão integradas e não divididas. E a Igreja Católica que dominou, e o próprio pensamento judeu, né, quando foi escrito, traduzido e debatido pelos pensadores judaicos, se assentaram muito na filosofia grega, no pensamento grego, que é o que discutia-se os pensadores naquela época. Ok? Então veja bem. Então, vou pegar os geômetras gregos, como é que ele pensava o universo. Como é que ele começou a pensar o universo e descrever o universo através de uma linguagem. Tá? Então, tudo começa com Euclides, né, que vai criar uma linguagem, além da linguagem filosófica, dos discursos filosóficos, Euclides cria uma matemática, uma geometria, ou seja, uma forma diferente de descrever o universo. Eu vou mostrar os furos da geometria de Euclides, os erros conceituais que existem na geometria de Euclides, quando você tenta usar essa linguagem para descrever o cosmos, o universo. Vai dar furo. Por exemplo, Euclides, ele cria uma série de postulados, né? Os 4 postulados básicos da geometria de Euclides é, primeiro, a criação do ponto. O ponto é algo muito esquisito no pensamento euclidiano, porque o ponto é algo que, em primeiro ponto, veja bem, primeira questão, as características do ponto é adimensional, ou seja, não tem tamanho, não tem dimensão nenhuma, não tem largura, comprimento, espessura, ele é um nada geometricamente, não tem peso, não tem cor, não tem massa, ele não tem substância nenhuma, ele é hipotético, ele é teórico. Você tem que pensar em algo que não é nada. Eu brigava com o meu professor, né? Tá aí, os gregos já inventaram o nada. Né? Postularam o nada. É um absurdo isso. Em termos matemáticos. É igual hoje em dia o cara postular, né, o conjunto verdade sendo um conjunto vazio, por exemplo. Né? Isso é uma bobagem matemática, uma afirmação matemática. Você está afirmando a existência da não existência. Você está escrevendo matematicamente, isso é uma afirmação séria. Então, esse é o primeiro postulado, o ponto. O segundo postulado é a reta. A reta já começa da zebra. A hora que o cara vai criar esse modelo matemático, é um elemento da geometria de Euclides, para descrever o universo em que ele vive, já dá zebra. Porque a reta é, segundo os geômetras gregos, um conjunto de pontos colocado um ao lado do outro. Você veja, eu coloco um monte de nada que não tem espessura. Como é que um monte de nada que não tem espessura vai ter comprimento agora? Já começa da zebra, eu já começo a não concordar com esse modelo. Mas vamos dizer que é tudo teórico, vai tudo matemática, tudo bem, né? Aceita. É uma conchambração. Não quero ser muito chato. Ah, se eu tivesse lá na aula de Euclides, eu ia fazer Euclides não dormir de noite com as minhas perguntas. Aí, aqui já dá a zebra da dualidade. Já dá a zebra. Porque quando o cara cria essa reta, ele começa a falar assim, até onde essa reta pode ir? Segundo a própria geometria. Vai até onde? Tecnicamente, os gregos vão inventar uma coisa. Presta bem atenção. Isso vocês têm que botar na cabeça uma coisa. Ó. Todos vocês vão responder para mim o que vocês cansaram de ouvir na escola, na aula de geometria.
Mas se vocês ouviram a maior bobagem de todas e nunca questionaram o seu professor. Eu, como era um moleque chato, eu sempre questionava o meu professor. Mas professor de colégio, de ginásio, pode esquecer que eles não sabem nada. Eles sabem muito pouco com profundidade as coisas. Agora, quando você vai nas universidades, você pega grandes matemáticos, grandes teóricos que vão discutir com você as bases, aí eles falam, não, Laércio, realmente eles estavam completamente errados. Aí que você, então tá bom, então eles estavam errados. Por quê? Olha só, quando você diz, principalmente o César Lattes, né? O César Lattes era ótimo para discutir essas coisas comigo. Ele adorava essas falhas na linguagem matemática. Por quê? O César Lattes era um físico experimental, ele só acreditava naquilo que ele podia medir. Se você não pode medir, você não pode conformar a verdade. Acabou. Ele falou que teoria não passa de masturbação mental, é isso que ele falava para nós, não passa disso. Não resolve a questão. Olha, quando você diz que essa reta vai até onde? Os gregos inventam esse 8 deitado aí, né? Ele inventa uma coisa chamada infi. E esse outro lado, ela vai até onde? Né? Infinito também? Agora o Lalá vai perguntar assim para o Euclides, mas o que é o infinito? Mas nunca ninguém foi até lá para dizer que não tem fim. E se tiver fim, chegar você tá com a testa na parede do universo? Vocês estão percebendo que quando Euclides cria essa porcaria de geometria, ela é porcaria até um certo ponto, ela é legal até um certo ponto, você está entendendo? Dá para descrever, fazer continha matemática, fazer prédio, casas, ela é ótima para isso. Ela é ótima para isso, mas não é ótima para questionar Deus, não é ótima para você criar um modelo de universo, ela é extremamente errada, ela é falha, ela não serve para isso. Só que os gregos, só que os católicos, cristãos começaram a pensar exatamente como os gregos para criar o seu modelo de Deus, dentro de uma ótica geométrica. Por exemplo, infinito significa eu não sei. Presta bem atenção no que eu estou traduzindo. Quando o cara fala, o que é infinito, professor? Não sei. A melhor resposta que você pode dar. E o Euclides dava essa resposta. Infinito é, não sei. A reta vai até onde? Não sei. Ela vai indo, bicho. Como eu sou um ser humano, estou na superfície da Terra, eu não consigo saber o que existe além da superfície do meu planeta ou pelo espaço, como que eu posso afirmar que essa minha reta ela vai até o infinito? Eu não sei o que é infinito. Infinito é uma criação intelectual minha. Então, isso aqui significa a incapacidade grega de compreender as condições de contorno do próprio universo. Mas você já criou o quê? Uma visão de que existe dois lados. E não que existe um lado só. Mas a geometria utilizada pela teoria da relatividade de Einstein para mostrar que o espaço-tempo e o universo não funciona com essa reta, e que na verdade ela se fecha sobre si, é possível que ela se feche sobre si mesma e que o universo tem uma estrutura curva, fechada sobre si mesmo, e que não existem retas no universo, só existem linhas curvas. Quando você trabalha de uma visão cosmológica do universo, global, você é forçado a pensar, né, dualmente, que existem dois opostos. Que existem os opostos mesmo, que existe aquele lado, o lado do universo e esse lado aqui do universo. E são lados completamente opostos. Quando você chega na rua, para a direita ou para a esquerda? São lados opostos. Até que ponto eu pus a Terra redonda? Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Vocês estão na superfície da Terra. Terra redonda. Você está aqui, você fala, esses lados são opostos. Viu, professor? Oposto uma omba. A hora que esses dois você andar bastante, esses lados vão se encontrar. Não tem oposto aqui. É uma circunferência, é uma coisa só. Não existem opostos numa circunferência. Matematicamente, você pensa a dualidade errada. A coisa foi andando, essa geometria passou desapercebida nas discussões, mas quando chega na Idade Média, ou no Renascimento, os pensadores começam
a criar uma matemática, uma forma mais objetiva, veio um cara chamado René Descartes, um francês, um filósofo. Além de ser um matemático, ele era um grande filósofo, um grande pensador. Ele que tem aquela velha frase, né? Penso, logo existo, né? Não é verdade? Ou seja, identificando a sua existência apenas com o seu ato de pensar. Quer dizer, então que o gato não existe, né? Porque o gato não pensa. Né? Tem uma série de coisas discutíveis. E esse cara vai criar uma coisa muito interessante na reta, que ele vai pela primeira vez pegar essa reta do Euclides e botar um zero aqui, ó. Ele vai associar números reais, aos elementos da geometria de Euclides. Isso piora mais ainda a filosofia do pensamento, porque ele cria para cá um conjunto de números positivos e cria por lado de lá um conjunto de números negativos. Ou seja, ele força as pessoas a raciocinar mais fortemente na dualidade das coisas. O mundo fica muito dual. Isso aqui enche a ciência, enche o pensamento moderno, enche a revolução industrial, e o homem passa realmente a dividir tudo e a classificar todas as coisas no mundo. De certo, de errado, de bom, de mal, de grande, de pequeno, de sábio, não sábio, burro, ignorante. Ele classifica, ele separa todas as coisas. Tudo ficou dividido. E Deus e demônio, céu e terra, céu e inferno. Faz parte de uma maneira de pensar religião. Faz uma maneira de pensar o mundo, de pensar o divino, pensar o universo. Você está me entendendo? A Idade Média, que fez com que grandes pensadores da Idade Média reescrevessem a Bíblia, reinterpretassem a Bíblia, criasse um canone, criasse aqueles concílios para discutir a verdade de Deus, indivíduos que pensavam dessa forma. Então essas ideias foram reforçadas, por isso que há o caça às bruxas na Idade Média. Porque existem os indivíduos, as bruxas eram exatamente as que serviam ao demônio. Aí existe espaço para Deus e para o demônio. Para pensar no mal, pensar no bem, pensar no amor, pensar no ódio, como duas coisas completamente diferentes que deveriam ser banidas. Então o Ocidente faz o quê? Ele procura banir totalmente da sua existência o lado negativo das coisas, que ele chama de negativo. Então ele cria a ideia de negativo e cria a ideia de positivo. E por ignorância, ele só vai valorizar o positivo e vai banir de sua vida aquilo que ele julga negativo. Mas não se esqueça que isso é só a maneira que você criou para pensar o mundo. Agora eu pergunto, e se esse modelo que você criou é um modelo completamente errado, que nada tem a ver com a realidade? E você acaba passando e forçando o mundo, a sociedade a aceitar a viver desse jeito, por essas regras. É o que a religião católica fez. Ou seja, a sociedade católica na época ela impedia as pessoas de pensarem diferente. Era um terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, você sabe o que é, né? Não se permite que se pense de outra maneira. Qualquer pensador que tente contrariar essa forma de ver o mundo era bruxa, era queimado na fogueira, era um herege. Vide quando Galileu começou a fazer suas observações científicas e a questionar as verdades impostas pela igreja. Foi por um tribunal da Inquisição, né? E teve lá que negar todas as suas afirmações. Ok? Muito bem. Então, eu quero que vocês entendam que toda cultura, ela tem um podre na história. Ela é uma forma de programar o ser humano para pensar. É uma forma de criar um programa para o androide pensar. E pensar de forma coletiva. Ou seja, todo mundo pensa igual. Todo mundo acredita nas mesmas coisas, nas mesmas verdades. Isso é muito fácil você dominar um povo assim que acredita nas mesmas verdades. E quando você se coloca
como divulgador dessa verdade e o responsável pelo divino na terra. Você se torna, por exemplo, os religiosos se colocavam como o poder na terra. Só eles tinham a procuração de Deus na terra. Eles podiam benzer, abençoar, soltar, libertar, né, condenar. Eles tinham a justiça divina em suas mãos. E ele garantia o céu para você, garantia a salvação para você. Tá? Mas isso não passa de uma forma de ver o mundo. Você quer ver como os indianos veem o mundo? Então vamos tentar entender muito bem. O pensamento ocidental dividiu e separou. Quando ele dividiu e separou, tá? Eu quero que vocês entendam que o hinduísmo e o taoísmo, eles não fizeram parte da cultura ocidental. Ok? Eles só vão entrar no Ocidente há uns 30, 40 anos atrás. Antes disso, ninguém falava em hinduísmo no Brasil, nos Estados Unidos, nem tampouco em orientalismo. Tá? O indianismo e o taoísmo entrou na China, não, nos Estados Unidos com a imigração chinesa. Teve um pouco da cultura. E com o movimento hippie na década de 60 que a coisa se expandiu realmente para os hippies adotaram muito essa cultura oriental em grande parte para tentar entender o mundo de uma forma diferente. Então, né, o Deus ocidental é um Deus assim, né? O Deus, eu posso até chamar judaico-cristão, tá? Porque as raízes são as mesmas, do cristianismo e do judaísmo. O modelo de Deus no judaísmo, que prega a igreja, que prega todos os crentes, todo aquele que anda com a Bíblia no braço, que tem uma massa hoje no Brasil e no mundo, Deus está lá no alto e Deus vive como um imperador. Ele é o Criador, ele julga, ele condena, ele manda para o inferno, separa, ainda divide os homens entre céu e inferno. E você tem o demônio aqui embaixo. Esse é o modelo na cabeça de todo cristão. O homem fica no meio. O homem, a humanidade. Ela fica todo o tempo nesta corda bamba, condenada, ou numa indecisão entre subir ou descer. Parece que esses dois indivíduos estão constantemente em guerra. Em guerra para... E o único fruto dessa guerra é o homem. O único motivo dessa guerra é o homem no universo. O demônio tentando encher a sua horda, que é o inferno, e Deus tentando puxar o máximo de pessoas que ele quiser. Né? Esse é o modelo do judaico-cristão. Então, o homem que está aqui, ele vive dividido entre Deus e o demônio. Qualquer igreja que você vai crente, ele tira o demônio de você. Você está com o demônio no corpo. Não dá certo a sua vida, tem algum problema, é o demônio. Certo? Você tem que ter Deus na sua vida, ficar do lado de Deus. Então você tem que colocar a sua energia no lado de Deus. Porque o demônio é alicia, o demônio é fogo na roupa. Ok? Muito bem. O islamismo é idêntico a esse modelo também. Porque o islamismo, ele é criado a partir do contato, presta bem atenção, que Maomé, ou Mohammed, certo? Tem com um anjo. Qual é o anjo que dita o Alcorão para o Maomé? Vocês sabem? Porque vem da mesma fonte judaica. Aqueles povos eram todos árabes, todos da mesma raiz, da mesma tradução, não tem muita diferença eles. O anjo Gabriel. Então o que vai ditar todo o Alcorão para o Maomé, né, é exatamente o anjo Gabriel. Exatamente o mesmo anjo que aparece para Maria, para dar anunciação, para anunciar o nascimento de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Então as raízes históricas são idênticas. E o Alcorão, ele passa a ser escrito como um livro da lei. De Deus e o demônio, o céu, o inferno.
essas questões todas, idêntico ao modelo judaico-cristão, porque ele é construído dentro de um modelo judaico-cristão que é fundamentado na filosofia grega. Certo? E esse contato acontece lá por volta de 1000, né? Ou seja, 500, o ano 400 e pouco, 500 e pouco da era, né? Após Cristo. Então surge, é fundamentado o islamismo. Porque o Islã ele tem uma visão, ele é uma cultura árabe, todos são árabes, mas o Islã, ele é Mesopotâmia, ele é do Iraque, da Arábia Saudita, aquela região. E os judeus é um povo com uma etnia e uma filosofia, uma religião muito própria, particular. Certo? Por isso que o árabe não se toca muito com o judaísmo até hoje. Vocês vê a encrenca entre palestinos e árabes, ou seja, palestinos e judeus, árabes e judeus. E o cristianismo vem do berço do judaísmo. Ok? Então o desenvolvimento histórico da coisa que a gente tem que estar na cabeça. Muito bem, então ele é assim. Agora vamos ver o Deus indiano. O indiano é muito engraçado, porque é panteico, por isso que os caras, eles se confundem muito, porque eles falam assim, não, meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus, meu Deus verdadeiro. Agora os indianos, não, tudo para eles é Deus, tem milhões de deuses, milhares de deuses. Você não ouviu falar que os caras eles vão criticar? Você pega um crente, se você perguntar da religião hindu para ele, fala, não, mas lá tudo é Deus, tudo, eles adoram centenas, milhares de deuses. E na cabeça deles, isso é uma heresia do cristão, porque só existe um Deus, um único Deus, é o Deus único, essa é a filosofia do Deus único. Certo? Por isso que eles não entendiam os romanos, que tinha o Deus Saturno, Deus não sei o quê, milhares de deuses, né? Um monte de deus, um panteísmo a gente chama. Mas a visão indiana é uma visão muito interessante. É uma visão de que o divino, ou Deus, ou Brahma, quando ele cria o universo, ele não cria como substância morta, é ele próprio que se manifesta em todas as coisas. Então aqui, tudo que existe na terra, entre o céu e a terra, é divino. Ou seja, não só é divino, como é o próprio Deus. Por causa dessa visão, o cachorro é manifestação de Deus, esse copo é manifestação de Deus, o sol, a lua, as estrelas, tudo é manifestação, as plantas, as flores, a própria terra, tudo, eles veem Deus manifesto naquilo. Deus está ali, na cadeira, qualquer objeto, qualquer coisa, tudo é criação de Deus, tudo é não criação. É diferente de criação e manifestar. Não vamos confundir. O judaico-cristão fala que tudo Deus criou. O indiano fala Deus manifestou. Por isso ele vê Deus em todas as coisas. Tá? Deus está em todas as coisas. Nesse modelo, você pode adorar, tudo é sagrado, tudo é divino, né? Você não tem um Deus indivíduo, pessoal, para qual você vai conversar, adorar, fazer oração e rezar. E pedir coisas para Ele. Por isso, na Índia, não se desenvolveu oração. E vocês vão entender que o budismo surge aonde? Na Índia. Eu vou fazer a pergunta, por que os indianos não foram brigar com o Buda? Porque o Buda não desrespeitou nenhuma das tradições filosóficas indianas. Nenhuma. Buda não foi perseguido, não foi torturado, não foi massacrado, que nem o Jesus foi. Jesus pregou só 3 anos, os negros já pegaram ele da cruz. Subversivo, né? O Buda não. O Buda viveu até os 85 anos de idade. Buda pregou mais de 30 anos na vida dele. E todo mundo adorava o Buda na Índia. Os indianos, as castas, todo mundo acolhia ele com uma maravilha. Um sábio. Morreu de velhice. Porque Buda,
A filosofia do budismo é muito interessante. Buda nunca discutia com seus discípulos Deus. Sabia disso? O budismo não existe o modelo de Deus. Não tem. Esses mestres preferem fazer com que você desenvolva, que você encontre Deus dentro de você. Então, no budismo e no hinduísmo mais clássico, principalmente no budismo, o hinduísmo não é tão assim, mas o budismo cria uma nova forma de ver o divino e de buscar a compreensão desse divino. Então, Buda prega, você só pode compreender Deus, você só pode entender Deus quando você encontrá-lo dentro de você. Então, buscar Deus dentro de cada um. Essa é a base do budismo. E, por isso, se Deus está dentro de você, aonde está o demônio? Segundo o budismo. Aonde? Também. Se você criar essa dualidade, ela só pode estar dentro de você. Então o demônio também está dentro de você. Eu vou citar agora uma visão budista, uma historinha budista, para vocês entenderem isso claramente.